Abra a escritura comigo, por favor, no segundo livro dos Reis, segundo Reis, capítulo 4. Eu peço que sua atenção fique focada, meu irmão, minha irmã, nos 7 primeiros versos. Segundo livro dos Reis, esse livro histórico, capítulo 4, de 1 a 7. Esse ano, amados, e se Deus nos abençoar o ano todo, não apenas na sede, mas nas congregações, nós estaremos trabalhando mensalmente com as séries em sermões da noite e séries que vão avançar um pouco mais um mês, séries diferentes no culto matutino. E à noite, nesse mês de fevereiro, temos mais um domingo à noite para vermos isso, nós estamos tentando perseguir o tema fé em tempos de incredulidade. Se você tem uma mente boa, você vai lembrar que no ano passado, em um dos meses de 2023, nós tratamos de apostasia. Só que nós pegamos o tema e vimos muitos princípios bíblicos sobre isso. Agora, aqui em fevereiro, o que desejamos fazer à luz da Escritura é olhar de maneira especial 2 livros que falam de um momento crítico da história de Israel no Antigo Testamento. O período dos reis, 1º Reis e 2º Reis. E eu imagino que, mesmo de maneira objetiva, eu creio que Reverendo Laércio, que iniciou essa série, ele deve ter colocado algum contexto desses livros, não é? Os nossos seminaristas também já estão tratando isso, já iniciaram isso nas congregações, e sempre é um trabalho, porque é um trabalho grandioso sempre pregar a Bíblia em qualquer texto, ok? Não é fácil não, não é, a gente tira de letra. Se você conhecer um pregador que fala isso, não o ouça. A gente não tira nada de letra, a gente tem que orar muito, a gente tem que estudar muito, não é? E pedir que Deus tenha misericórdia, mesmo assim nunca é suficiente para o tempo da nossa mente. Então eu queria que você, por favor, tentasse anotar ou gravar ou relembrar alguns apontamentos. Nós estamos falando de 2 livros que levam esse nome, os Reis, exatamente porque eles abrangem praticamente 3 séculos. Alguns dizem 385 anos, isto é, desde quando Davi passa o reinado para Salomão, e de lá até a boca, o início do cativeiro babilônio, um pouquinho antes, na verdade, disso. Quando o rei Joaquim é solto, mas o domínio da Babilônia se intensifica, e aí o cativeiro dos 70 anos no Reino do Sul. 387 anos para alguns autores, 360 e pouco para outros autores, são 3 séculos. 300 anos de história. Nesses 300 anos, uma marca aconteceu com Israel. Primeiro, você sabe, Deus colocou no período dos juízes, depois que eles já estavam na terra prometida, um governo teocrático. Deus dominava sobre eles. E estava indo muito bem, era só obedecer a palavra. Mas ali eles já demonstravam, nossos irmãos do passado, muitas desobediências. Aí eles clamaram, olhando para o mundo. Sempre que você olha para o mundo, cuidado, você vai querer copiar alguma coisa deles. E aí eles olharam para o mundo, todo mundo tem rei, a gente precisa de um rei também. Ah, eles têm lá, nós queremos aqui. Já ouviu essa frase? Não apenas de criança pequena. Fulano tem um celular, eu quero também. Talvez você já ouviu isso. O povo de Israel fez isso, segundo erro. Mas o Senhor, na sua soberania, ungiu Davi. E nós sabemos como foi a vida de Davi. E o Senhor prolongou, dentro da sua promessa, de manter alguém no trono. Alguém que seria a tipificação do grande rei de Judá. O nosso Senhor Messias, o Senhor Jesus. E aí veio Salomão.
E nós sabemos que Salomão, que tinha toda a sabedoria que vinha do alto, na sua idade avançada, e primeiro livro dos Reis, capítulo 11, fala, quando ele deveria estar vendendo sabedoria por sua idade e pela bênção de Deus, ele peca em idolatria, se envolvendo com as adorações das muitas mulheres que Deus falou, não é para casar, você tem que se envolver com gente do povo do Senhor. O grande Salomão. Talvez você também seja como eu e tenha alguns heróis bíblicos. O meu segundo herói é Salomão. E eu fico decepcionado com aquele homem. Mas Davi, Salomão, Sansão, Jefté, Abraão, são todos espelhos de quem você e eu somos na vida cristã. Também podemos falhar. Mas a questão é que a história não é dessas situações, porque o pecado de Salomão fez o reino ficar dividido, e Deus, nesse tratamento das pessoas que começaram a fazer o que eles queriam e não o que Deus queria, portanto desobediência, pecado, idolatria se instalando, adoração a outros deuses, você tem 2 tribos para o sul, e as outras 10 tribos para o norte. O norte foi chamado o reino do norte de Israel. A capital se tornou Samaria. E eles adoravam lá. Diziam que adoravam a Deus, mas o registro dos livros dos reis mostram que eles adoravam também outros ídolos das nações ao redor. E as 2 tribos do sul foram chamadas de reino do sul, reino de Judá. A capital continuou a ser Jerusalém. E sabe o que é interessante? Nesse período que o livro dos reis abrange, ele está trazendo para nós a história de 2 conjuntos de reis, de 2 nações, do reino do povo do Senhor dividido. Mas nos 2 reinos, sabe qual é a característica desse período, de primeiro e segundo reis? Desobediência. Desobediência. É incrível. E o mais triste é você ver, tanto no reino do norte, Israel, ou o reino do sul, Judá, que eles estavam crescendo de maneira indiferente à lei de Deus, indiferente aos profetas, porque Deus não ficou calado com raiva da desobediência do povo, mas ia atrás do povo, mandava seus profetas, seus proclamadores, seus pregadores, para lembrá-los da lei. E a lei sempre era a relembrança de Deuteronômio. Aliás, os estudiosos nos ensinam que o livro de Juízes, como o livro dos reis, foram escritos dentro de uma teologia, ou melhor dizendo, uma história deuteronomística. O que quer dizer isso? Em Deuteronômio, na repetição da lei que Moisés fez antes do povo definitivamente adentrar a terra prometida, ficou muito claro que se eles obedecessem ao Senhor, eles iam ser abençoados. E se eles desobedecessem? Eles iam ser tratados. E a desobediência poderia chegar ao ponto deles serem espalhados pelo mundo, ao ponto deles serem castigados com exílio. Eles já sabiam disso. Então, por isso que o livro dos reis mostra que, infelizmente, a desobediência, que era a cultura, o contexto geral, a desobediência culminou ou resultou no cativeiro. E por isso que o livro dos reis não é apenas uma história precisa, cronológica apenas, mas é também uma história interpretada. O autor do livro dos reis, com certeza, estava no exílio, no cativeiro, e ele quer mostrar para o povo que já está no cativeiro, dá uma olhada como é que foi a nossa história. Isso aqui não aconteceu porque Deus não tinha poder. Não, isso aconteceu porque Ele avisou que ia acontecer por causa da nossa desobediência. A gente precisa rememorar, nós precisamos voltar às nossas origens. Em outras palavras, a gente precisa voltar para a Escritura. E aí, amados, nesse contexto, tanto em 1º como 2º Reis,
Deus levantou 2 profetas especiais, profetas esses que nós não chamamos de profetas literários, isto é, eles não escreveram suas profecias. Se eu falar de Isaías, você sabe quem é. Um grande profeta que Deus mandou ele registrar os mais de 60 capítulos da sua profecia. Jeremias você vai conhecer também. Mas e Elias ou Eliseu? Não há uma linha Deus ordenando, escreve isso, não. Mas os feitos deles foram registrados aqui. Num período de uma sociedade do povo de Deus distante do Senhor. É por isso que Fé em Tempos de Incredulidade, a nossa série, envolve a gente examinar quando até o povo de Deus murcha na fé, quando parece que o mundo atrai mais do que o Senhor, quando parece que ao nosso redor a cultura nos impõe e os crentes apenas aceitam, e não há questionamentos, e não há mais firmezas de fé, não há mais apologetas que defendem, independente da consequência, quando simplesmente nós vamos conforme a maré e a vida vai levando. Foi o que aconteceu com Israel lá atrás. Você está vendo alguma semelhança com a nossa época? Eu não estou falando de 2024 apenas. Eu estou falando de todo esse contexto que nós, desde o início do século XXI, rotulamos de pós-modernidade. Até hoje, os sociólogos, os antropólogos não sabem dar outro nome. Até então era modernidade, agora estamos no pós-modernidade. Dentro da religiosidade, os estudiosos da ciência da religião chamam de pós-cristianismo. Sabiam disso? É pós, é depois. Pós-protestantismo. Existem igrejas hoje que nós rotulamos como evangélicas, que quando você olha a estrutura, o que ela crê, é pós-protestantismo. Não tem mais nada a ver com a raiz de uma igreja de cunho evangélico, onde Cristo é o centro, etc. Amados, o paralelo, apesar da distância histórica, o paralelo é precioso demais. Aqueles nossos irmãos viviam num período de desobediência e de incredulidade. E o resultado não foi o fracasso de Deus com eles, foi simplesmente eles não obedecerem. Mas nesse trecho, bem simples a história, segundo Reis capítulo 4, Elias já foi levado por um redemoinho e não pelaquela carruagem de fogo, é só ler o texto. Ele subiu ao céu de maneira incrível e sobrenatural, passa o seu poder profético, digamos assim, ao seu discípulo Eliseu. E aqui, segundo Reis, fala mais de Eliseu. É claro que o Novo Testamento exalta mais o profeta Elias, não é? Rotulando até o Senhor Jesus como sendo o retorno de Elias. Mas aqui, semelhante ao início das ações de Elias, Eliseu está diante daquilo que chamamos de um não conformismo social. Uma preocupação moral do profeta com respeito ao grave problema social. Veja comigo, verso 1. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Essa é a situação que Eliseu enfrentou. Eu amo essas histórias, porque tem gente que acha, tem pastores que acham que eles são chamados só para ficar no gabinete, estudando, orando se der, né? Fazendo trabalhos e montando os sermões, os estudos, saindo, né? Imagine uma porta ali da minha sala, imediatamente ligada no púlpito. Aí ele sai, vem para o púlpito, prega, acabou, o povo vai embora e ele volta para a sua reclusão acadêmica espiritual.
E tem crentes que compram essa ideia dizendo assim: ô pastor, o senhor é só pastor, não vem aqui dizer se eu tenho que repensar minha vida de casado, se eu tenho que decidir direito com quem que eu vou namorar, ou com onde eu vou trabalhar. Não, não, não. Presta atenção, nós estamos falando de um profeta. Num período muito distante. Aqui é antes do ano 560 antes de Cristo. Porque Salomão morreu em 931 antes de Cristo. Subiu ao poder, Davi morreu, Salomão subiu ao poder em 931 antes de Cristo. Encerra-se em 580 e poucos, por aí, o período relatado pelo segundo livro dos reis, primeiro e segundo livro dos reis. Nós estamos falando mais ou menos no meio desse caminho. E dá uma olhada, quem é Eliseu? Eliseu é um profeta, que fala da parte de Deus. Ok? E se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2 de 2 Reis, você já descobre como é que estava a visão de obediência a um profeta, como estava a fé daquele povo, a picaretagem que era, a desobediência, além do que eu já lhe resumi. Aqui, ele é chamado para tratar de uma questão social. Nós não temos o que comer. O meu marido, disse essa mulher, que é discípulo de profeta, que o senhor conhece, seu Eliseu. Ele morreu. Eu sou uma viúva. Eu não tenho recursos. Devemos. E aí, sabe o que é que precisa acontecer? Para eu sanar a dívida, os credores vão levar os meus filhos como escravo. Sabe o que é incrível, amados? O incrível é que isso era um padrão dos povos pagãos ao redor, né, do Oriente ali próximo. Fazer isso. Você está devendo alguma coisa? Não tenho com que pagar? Você tem filhos? Seus filhos vão ser escravos meus, e aí a gente vai quitando a dívida. Só que, para evitar isso, o nosso Deus precioso preparou na lei hebraica limites. Você pode lembrar de Êxodo 21, que fala isso. Você pode lembrar, por exemplo, nas minhas anotações aqui, eu separei quase todas elas, que fala do cuidado, do ano do jubileu, do ano de perdoar, para que não houvesse esse tipo de escravatura. E aí o Eliseu não é chamado para pregar. O Eliseu não é chamado, mostre os seus dotes de conhecimento da Torá, porque a Bíblia que eles tinham até aqui, claramente era o Pentateuco. Mostre-me o que você conhece. Não. Resolve o problema aqui. O credor está chegando, vai levar meus 2 filhos como escravos. Mas a lei de Deus já tinha preparado o povo para isso não acontecer. Então como é que acontecia em território do povo do Senhor? Porque o povo do Senhor estava desobedecendo a lei. Porque o povo do Senhor estava se acostumando, como o mundo ao redor, a só fazer o que o mundo fazia. Então, que essa viúva se estrepe. Ela tem que pagar, o marido morreu, a gente lamenta. E ponto, a vida segue. Era isso, aliás, é isso que o mundo pensa mesmo. Não existe essa história de amor e compreensão, muito pelo contrário. E aí, amados, nesse contexto, o Eliseu é chamado para pastorear. É chamado para ser uma luz no meio das trevas daquele contexto ruim e desobediente e pecaminoso. Sabe uma coisa interessante? Antes de você continuar vendo, sabe que Eliseu, se eu trocar para Elias, você me perdoe e me corrige, que é o Eliseu aqui. O Elias já estava na glória. Sabe uma coisa interessante? Eliseu poderia chegar e olhar, mulher, que tenho eu contigo, eu sou profeta. Como é que eu vou resolver um problema financeiro? Fala com o presbítero Francisco, ele é tesoureiro. Estou brincando. Ele podia, você está entendendo? Ele podia terceirizar. Ele podia dizer, eu não posso fazer nada.
Talvez, quando muito, pela piedade que Eliseu demonstrava, ele podia dizer: vou orar por você, irmã. Oh, que situação. Sabe o que é interessante? No momento de um contexto de trevas de desobediência do povo do Senhor, no meio do pecado, onde os reis faziam o povo pecar. Na verdade, o resumo de 1º e 2º Reis é que todos os reis do norte só faziam o que não era agradável ao Senhor. E a maioria, apenas uma minoria do reino do sul é que obedecia a Deus. E o povo ia atrás e faziam a mesma coisa. O grande milagre é ter um remanescente fiel, como esta mulher, como Eliseu. E Eliseu toma uma atitude maravilhosa. Ele vai buscar a ação naquele que tem poder para agir. Verso 2. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ó, igualzinho 1 Reis 17, né? Lembra do pouco de azeite lá com Elias? Essa mulher só tinha um pouquinho de azeite. Esse pote, por favor, não imagine um vaso. A gente não tem aqui um vaso. Só tem esse vaso cheio de azeite. Não. Era uma coisa mais ou menos assim, pequena. Um frasco. Isso era o pote. Porque azeite era caro e muito importante e necessário para tantas coisas naquela época. Só temos uma botija de azeite. Você não vê o Eliseu desesperado aqui. Ele foi fazer aquilo que nós devemos fazer quando estamos vivendo a nossa fé no meio de um contexto de incredulidade. Nós precisamos buscar aquele que tem mais poder do que nós. Nós devemos fazer isso. Eu sei que é fácil dizer: o problema não é meu. Eu sei que é fácil dizer: olha, você que se vire. Eu sei que é fácil dizer: olha, eu não sei o que fazer. Mas um crente tem que ter uma decisão: vamos buscar ao Senhor. Vamos orar, vamos jejuar, vamos ler a palavra, vamos conversar com outros irmãos guiados pela vontade de Deus. Enfim, vamos buscar ao Senhor. Dê uma olhada no que Eliseu fez, verso 3. Leiam, por favor. Bom, vai lá e pega vasilhas. Bastante vasilhas. Vixe, para que isso? Eu não sei te explicar como é que o marido dela morreu, eu não sei te explicar como era o credor, e eu não sei te explicar o que Deus falou, se é que falou alguma coisa para Eliseu. Eu sei que Eliseu entendeu uma coisa. Eu não creio que é errado ele lembrar: o Senhor fez multiplicar, lá da viúva de Sarepta, multiplicar o azeite. O Senhor fez isso com o meu mestre Elias. O Senhor tem poder de cuidar do teu povo. Olha o contexto ao redor. Pede um monte de vasilha, vai pedindo. Bom, o verso de número 4 diz assim, na sequência de ordem de Eliseu a essa mulher: então, que você pegar um monte de vasilhas, não poucas, percebe que ele disse que não era para pegar poucas, pega um monte. Eu li uma vez um comentarista que diz assim: essa mulher só pegou a quantidade que pegou porque ela tinha uma fé pequena, ela devia juntar centenas de milhares de vasilhas, porque ia continuar enchendo. Veja só se não dá para entender isso. Ele diz que a fé dessa mulher foi muito pequena. Porque o verso 4 fala, Eliseu dizendo: então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, isto é, esse negócio é para você, tá? Esse negócio não é para você ficar espalhando, não. Em outras palavras, Deus age. Deus faz milagres, sim. Mas não é para você ficar exaltada com isso.
Ninguém merece cuidar de Deus, ninguém merece o milagre, ninguém bate no peito, reclama, o Senhor tem que fazer isso por mim. Não, Deus não deve nada, nem a você, nem a mim, nem nunca deverá a ninguém do povo do Senhor. Você vai lá dentro da sua casa, você vai ali no recanto, isso sempre me soa quando Jesus ensinou a gente a orar, dizendo, vai lá no teu quarto, lá em secreto. Quando você fizer jejum, ninguém tem que saber, porque o teu pai que veio em secreto te recompensará. E aqui parece que é a mesma ideia, não é para você ficar aparecendo. Eu imagino os vizinhos perguntando, mulher, o que você vai fazer com vasilha vazia? Se ainda fosse cheio de alguma coisa, mas nós também não temos nada. Eu imagino que estava assim, e que era fácil encontrar vasilhas vazias. Tá bom, você quer? Tem aí umas 10 ali, aí a outra casa mais 10. O texto não fala a quantidade. Ela juntou um tanto. E lá dentro da sua casa, junto com seus filhos, ela iria derramar do pouco do seu azeite em todas aquelas vasilhas. O final do verso 4, preste atenção, diz assim, põe a parte a que estiver cheia. Imagine uma fileira dentro da casa dela, que não deveria ser muito grande, muitas vasilhas. Ela pega uma, ela enche, põe do frasquinho dela e vai enchendo, encheu. Ela põe de lado, pega outra e continua. Isso não vai acabar? 2, 5, 10, 15. Não fique espantado não, porque Jesus fez isso com aqueles discípulos. Lembra da multiplicação de pães e peixes? Os discípulos lá preocupados. E agora como é que a gente vai? Dispensa essa multidão. Quem é que vai dar comida para esse povo, Senhor? Aí Jesus de vez em quando era uma comédia. Dá vocês mesmo de comer para eles? Que isso, Jesus? Não, mas nem se a gente tivesse dinheiro. Não tem como. E Jesus falou, o que vocês têm? O que aquela mulher tinha? Um pouquinho só de azeite. Jesus falou para os discípulos, o que vocês têm? Tem um menino aí, eu não sei, eu não lembro agora qual discípulo falou, mas não importa. Mas um discípulo disse, tem um menino aí, eu imagino a cara dele. Tem um menino aí que tem 3 pães e 2 peixes. Brincadeira, né, Jesus? O que nós vamos fazer com isso? Tem uma multidão aqui. Para que o senhor quer saber disso? Porque nós procuramos a ação em confiança de um Deus que faz milagres e grandiosidades. Ou o teu Deus não faz? O teu Deus é rotulado pela denominação, é isso? O Deus presbiteriano não faz milagre. Eu estou começando a ficar apavorado quando crentes de outras denominações falam de nós que o Deus que a gente ensina não é o Deus bíblico. Infelizmente, esses queridos irmãos estão enganados. O nosso Deus é o mesmo da Bíblia. É o Deus que mandou Eliseu ir na casa daquela mulher pobre e falar assim, vai enchendo as vasilhas. Quando ficar cheia, troca, põe outra e vai fazendo isso. Verso 5. Porque Jesus multiplicou pães e peixes, né? E lembra o que aconteceu no final? Todo mundo comeu, mandaram recolher os pedaços, sobrou quantos? Os 12 cestos cheios de novo. Esse é o teu Deus. Ai, pastor, prega outra coisa. Não, é o que está no texto. Eliseu só tinha uma coisa na mão. Quem é o meu Senhor? Eu vou agir e viver e praticar e tomar as minhas decisões e auxiliar esses necessitados baseado em quem é o meu Deus. Verso 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. A mulher fez isso. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Verso 6. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha, mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E aí naquele momento o azeite, por isso que aquele autor que eu mencionei para vocês, pensou assim, essa mulher pegou muito pouca vasilha. Tinha que ter pego mais, tinha que ter confiado. Nós somos assim, ok? Eu e vocês. Nós lemos a Escritura, muito bonito aqui, para Eliseu. Mas no meu problema, não, o meu problema.
Nunca vai cessar essa dor. Não vai dar certo. Essa dificuldade. Eu estou enfrentando. Olha, uma resposta dura me deram. Pronto. Não há mais solução. Pare com isso. Você sofre, eu também. Você fica desanimado? É claro que eu também. Essas questões são naturais para crentes ou incrédulos. Qual é a grande diferença? O Deus que nós confiamos e cremos. Estamos no meio de uma incredulidade como Israel do passado. E aí? 2 caminhos. Vamos ficar incrédulos como os outros? Seremos crentes cínicos? A gente vem aqui, mas não acredita nem no que canta, nem no que prega, nem no que ouve? Ou nós seremos crentes verdadeiros, sinceros, quebrantados? O meu Redentor vive, Ele é poderoso para cuidar de mim, Ele sabe o que é melhor para nós, para a nossa igreja, para a minha família, Ele cuidará das minhas limitações, Ele vai me estruturar no meio da dor, para que no final eu esteja conforme a imagem do seu Filho, Ele me levará para o lar eterno. Isso tem que ser o seu pensamento constante e diário, irmão. A questão é que quando acabou as vasilhas, o azeite cessou. Verso 7. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, o Eliseu. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Misericórdia, se ela pegou pouca vasilha, mas iria sobrar para ela vender, pagar a dívida, ainda viver do resto, sem ter que os meninos virarem escravos, então já era muita coisa. E eu creio que poderia ser mais. Por isso que eu não estou falando mal desse comentarista bíblico que achou que a mulher não tinha fé. Eu acho que ela não tinha mesmo. Que nem eu, muitas vezes, não tenho muita fé, que nem você. De vez em quando você só murmura, reclama. Não é? Em vez de, não, hoje é o dia de eu confiar no Senhor. Um dia sem reclamação. Faz o teste. Eu lembro que no ano passado, eu pedi isso, mas eu não cobrei. Eu falei para uma semana nós ficarmos sem murmuração. Não sei se você vai lembrar. A gente tem que procurar no YouTube. Você conseguiu? Tem vezes que a gente não consegue um dia. Amados, esse pequeno registro de um grande milagre mostra uma coisa para nós. Todos os milagres que Deus fez na Escritura, não apenas esses, são redentivos. Isto é, apontam para aquilo que vai acontecer no final. Você sabe que quando novos céus e nova terra forem restaurados, quando estivermos na eternidade, nós não passaremos nenhuma dificuldade, nenhuma dor. Todos os milagres feitos por Deus, registrados na Escritura, feitos na história até hoje, são milagres que apontam para aquilo que vai acontecer com todos do povo de Deus na eternidade. Nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhuma falta, nenhuma necessidade. Nós não vivemos só baseados no milagre, mas nós confiamos num Deus que cuida de nós, apesar da incredulidade ao redor. E é exatamente isso que eu gostaria que os irmãos aprendessem desse pequeno registro histórico. A incredulidade está ao redor? Clame ao Senhor. Não esqueça do Senhor. Não se amolde àquilo que as pessoas ao redor estão dizendo. Até crentes fracos na fé podem não te ajudar. Fique firme para você fortalecê-lo. Não esqueça, como Israel, da palavra do Senhor. Façamos aquilo que Deus tocou em Eliseu para fazer. Confie no Senhor. Ele disse para aquela mulher: faça essa atitude é uma atitude de confiança em Deus. Ele não disse o que ia acontecer, você percebeu? Junte as vasilhas, vai pondo azeite, veja o que vai acontecer. O último ponto ou ensino mais precioso é que Deus cuida dos fracos, dos debilitados, dos pobres, dos que têm crise financeira. Ele cuida. Ele cuidou dessa viúva. Ele cuidou dos filhos dela. Ele cuida das nossas fraquezas de quaisquer ordens. Ele cuida. E você tem que, de posse desse entendimento,
viver cotidianamente a sua vida cristã dessa forma. Que o Senhor não faça a gente esquecer o cuidado dele, mesmo no meio de desobediências ao nosso redor. Que o Senhor firme a sua palavra no nosso coração assim. Vamos ficar de pé e assim terminarmos o culto ao nosso Deus com oração final, com bênção apostólica e louvarmos com o hino 5, Trindade adorada. Feche os teus olhos, por favor. Eu vou pedir para o nosso irmão Ronaldo Heroles, que está aqui, intercede por nós, irmão, por favor. Senhor Deus Pai, mais uma vez queremos agradecer a oportunidade de estar aqui e aprender mais da Tua Palavra e entender quanto pequenos nós somos, Senhor. Temos que entender toda essa grandiosidade de tudo que o Senhor faz por nós e agradecer sempre por maior dificuldade que tenhamos, mas agradecer porque ela tem um motivo. Em nome do Seu Filho amado, cuida de cada um durante a semana e todos e sempre. Amém.